Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal Guia dos Perplexos. Tá frio, estou vestido com meu roupão, que eu chamo meu casaco de pele de urso. São 5 horas exatamente da manhã e estou gravando esse vídeo porque o silêncio lá fora, nesse horário, é garantido. E terminarei aqui o assunto que meu mano Marciano, no vídeo anterior eu já esclareci, mas no anterior ao anterior eu dei umas viajadas e aí ele bondosamente me disse que gostou do vídeo, mas não teve resposta ao assunto proposto. Então acho que no anterior eu já aclarei um pouquinho, que era a questão do primeiro milagre de Jesus, né? Destacando três coisas, né? Já li o milagre, a transformação de água em vinho nas bordas de Caná, está no Evangelho de João 2, capítulo 2, de 1 a 11, é precedido pelo encontro com os futuros discípulos, em João 1, 35 a 51, né, onde ele encontra os primeiros discípulos que lhe são dados por João Batista. João Batista é quem apresenta Jesus à sociedade, é o marqueteiro dele. Então, o poder de criar, o poder de transmutar, Jesus tinha esse poder, é o que vem a seguir. Então, e ele quer mostrar isso aos seus discípulos para provar que ele é a substância de todas as substâncias, que tudo é fruto da palavra, debir ou debar, dabar, em hebraico, o verbo amer. Os profetas começam com a frase Ameriá, palavra de Javé, Ameriá. E aí eles dizem a mensagem que lhes é confiada. Mas como o verbo dabar é mais usado. Então, Jesus tem o poder de bará, criar, pelo poder do seu pensamento, que segundo a carta aos Hebreus, ele, com o poder do seu pensamento, sustenta todo o universo. E foi-lhe concedido pelo Pai o título de herdeiro de todas as coisas. Por isso, é superior aos anjos, dos quais são ditos que são usados por ele como seus mensageiros, enquanto que ele é chamado de filho no Salmo que diz: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Então, vamos aqui destacar então isso. Jesus está nas bodas de Caná da Galileia, zona norte da Palestina, equivalente mais ou menos à Baixada Fluminense, mal vista por quem mora na Barra. Um secretário de segurança disse que uma pessoa atingida por uma bala perdida lá na Copacabana, Barra, Lagoa é uma coisa, e na Baixada Fluminense é outra coisa. Olha aqui, estupidez. Quer dizer, nós da Baixada Fluminense estamos sendo considerados o rebotalho, assim como a esposa de Aécio Neves disse que não existe nordestino bonito, todos são horríveis. Isso ela estava ajudando a campanha do esposo quando ele disputava com Dilma a presidência da República. Então, é assim que agem as pessoas que têm na cabeça, ou que têm a cabeça apenas para separar as orelhas. De qualquer maneira, não é esse o nosso caso, nem eu. Sei que também não é o caso da nossa audiência. Então, no vídeo anterior, nós tivemos apenas 9 visualizações dos nossos inscritos, mas tivemos 605 dos não inscritos, com um percentual de 101% de visualizações, ou seja, quer dizer, já eu acho que é um número de tempo em que a pessoa assiste ao vídeo bastante considerável. Pediria mais uma vez
que esses meus visualizadores ocultos se inscrevam no canal e que o pessoal que está inscrito leve mais a sério, porque a gente pesquisa muito. Então, que Jesus, então, morador da Baixada Fluminense, vai para Brasília ou São Paulo, e lá, a convite de uma prima da sua mãe, assiste às bodas dessa prima em Caná da Galileia, região mal afamada, porque Galileia é dos gentios. É assim que ela é nomeada na Bíblia. Gentil quer dizer pagãos, pessoa que não sabe a verdade a respeito de Deus. Então, dito isto, aqui Jesus já está em sua vida pública, após o batismo no Rio Jordão. Eu já cansei de dizer aqui a vocês que é a introdução de Jesus Cristo, nosso Senhor, na Sagrada Ordem de Melquisedeque, pelo Rabi Tzadek, que não é mais consanguíneo, né, mas é o líder da ordem, o consanguíneo, o último líder consanguíneo, Onias III, foi assassinado, e era ele o grão-mestre da ordem, e o seu irmão, Onias IV, que não quis ocupar o cargo porque sabia que era a morte certa, fugiu para o Egito e pediu a proteção de Alexandre Balas, o faraó, que lhe deu as rendas e um palacete na cidade de Elefantina, no Egito, e um escritório na cidade do Cairo, e alguém que era um dos Rabi Sadek, como João Batista, na cidade de Damasco, também tinha um escritório, e os dois se comunicavam, o escritório do Cairo, Onias IV, e o diretor, chefe, líder daquela ala dos Esseus, chamados Essene, mas na verdade é a ordem de Melquisedeque, que ia do Líbano até o Egito, no deserto. E essa correspondência foi encontrada pelo professor Salomão Chester e publicada. Então nós temos isto como documento, né? Então Jesus é introduzido na Sagrada Ordem de Melquisedeque, ordem de reis sacerdotes, né? E que ocupam o cargo de sumos sacerdotes judeus concedidos por Davi em uma cerimônia pública, no sentido de os chefes das tribos, o profeta Natã e os seus generais e filhos, herdeiros, estavam presentes, então ele não fez escondido, e ele aí pega um descendente da ordem de Melquisedeque, depois de um convite do próprio Melquisedeque de ele ir até o planalto do Monte Sião, e ali fazer o seu palácio e construir um templo para o Deus de Davi, que ele chamava de Javé, mas nós sabemos que Javé é o demiurgo, então Davi não chegou a conhecer, não sei se depois deste episódio conheceu, o verdadeiro Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, El, que aparece sob os epítetos de El Shaddai para Abraão, Isaac e Jacó, mas em Jacó ele já diz que prefere ser chamado de Javé, e isto acontece porque quando Moisés no Egito foge, ele vai para o Monte Sinai, que é o limite do domínio do faraó, e aí ele ali não pode ser preso, encontra Jetro, sacerdote madianita. Madianita quer dizer arameu, e os arameus eram os descobridores ou os criadores de Javé, segundo estudo do professor Smith, Mark Smith, obra considerada uma origem de Deus. Não tem tradução em português e é considerada a melhor pesquisa sobre Javé. E ele dá o nascimento de Javé, como eu disse aqui a vocês. Vem do deus Ea, que era um outro nome para Enki ou Nudimude, do panteão babilônico e sumério. Nudimude ou Enki, o deus da terra e do céu, né, do panteão da Babilônia e dos sumérios, também chamado Ea. E de Ea, os
acabei de dizer, os madianitas, que são arameus, que iam de lá do Monte Sinai, pelo deserto, habitantes do deserto, habitavam em tenda no deserto, como Abraão. Então eles iam do Monte Sinai até as margens do rio da Mesopotâmia, o Tigre e o Eufrates, e por serem artesãos não eram incomodados por ninguém. Então é aí que surge a fusão do nome de Ea, que é reduzido, mudar a um deslizamento da vogal E para I, Ea se torna Ia, e segundo o professor Júlio Soury, que é francês, professor de religiões comparadas e mitos comparados, como o fundador Mircea Eliade, que foi quem criou essa cadeira, que logo se espalhou pelas universidades de todo mundo. Então, na verdade, o Deus de Jesus era El, ele chama na cruz meu El, porque me desamparastes, Eli, lama sabachthani. Enquanto Javé só sai da boca dele quando ele cita os escritos antigos, onde tem oráculo de Javé a Adonai. Aí ele é obrigado a citar o nome de Javé, mas ele sabe que Javé é o demiurgo criado por ele, né, mas na sua pré-existência terrestre, com o nome de Reshit. Então aqui nós temos Jesus, a encarnação de Reshit, a encarnação de Javé. Então ele tem três potências, né? Ele é Deus, Reshit, né, unido ao verbo hipostaticamente. Ele é Javé, o demiurgo, ele é o homem, criado em Gênesis 1, à imagem e semelhança de Elohim, que é o plural de El, porque El tem três potências. Na Igreja Católica, Pai, Filho e Espírito Santo. Na Cabala, Ain Sof Aor. Na maçonaria, Sabedoria, Poder e Bondade. Na Rosa Cruz, Luz, Vida e Amor. E assim sempre uma tríade. Então, os judeus dizem que Javé é único, é um Deus solitário, mas na verdade Elohim é uma família, né? São três potências que Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, para nos aclarar, disseram que são a nossa semelhança com ele é inteligência, vontade e memória. Isso já foi dito em vídeos anteriores, principalmente no curso de alquimia. Então, o que é que Jesus quer aqui? Mostrar a esses discípulos que ele é isto: homem, Mashiach, Javé, e Deus, Reshit, hipostaticamente unido ao Logos, né? Então, usando 100% dos seus bilhões de células cerebrais ou neurônios e os trilhões de conexões neurais, ele tem uma capacidade invulgar, que é logo descoberta aos 12 anos, quando ele vai fazer a sua Bar Mitzvah no Templo de Jerusalém, ou seja, a sua ida a Jerusalém e a célebre conversa com os doutores, em que ele se perde da mãe e do pai. Ele aqui quer mostrar aos discípulos, assim, muito de leve, en passant, quem é ele? E o que é que ele faz? Primeira coisa que a gente tem que ver. Então ele viveu, isso é interessante, Jesus viveu uma vida comum, menos no pecado, diz Paulo, como qualquer homem, até os 29 anos, que era quando, pela lei judaica, o homem se tornava adulto, no sentido de poder falar em público. Aos 12 ele era considerado adulto do ponto de vista religioso, ou seja, recebia a punição se errasse, se infringisse a lei, aos 12, hein? E os nossos assassinos aqui, meninos aí de rua, como os assassinos da Candelária que foram chacinados, não concordo com isso, mas todos eles depois, os que sobraram, foi um casal, um homem e uma mulher, depois voltaram a matar. Então, na verdade, os policiais que fizeram aquela chacina sabiam que eles não tinham remédio. Então, a gente não sabe exatamente fazer. Como cristão, não aprovo, né, uma chacina de adolescentes. Eles dormiam ali na Candelária, na Igreja da Candelária, lá no final da Avenida Presidente Vargas, onde se fazia antigamente o desfile do Carnaval. Agora não. Agora tem o lugar próprio lá, que é a Praça da Apoteose. Mas na época em que eu cheguei no Rio de Janeiro, em 1965 ou 6, era na Presidente Vargas. E aí, dizíamos,
Jesus então quer mostrar que ele é Deus, né, homem unido ao Logos, Reshit, está na Bíblia judaica, Bereshit, bara Elohim, em Reshit, Elohim criou, então ele é a única criatura de Elohim, que é o Ein Sof Yaor, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Logo esse besterol do judeu de dizer que Javé é o único, Shema Israel, Yavé Adonai Eloinu, Yavé Echad, ouçam Israel, Yavé, nosso Deus, é Yavé, chama Israel Eloinu. Desculpa. Chama Israel. Israel Eloinu. Javé é nosso Deus. E Yavé é Echad. Yavé é solteiro. Não é verdade. Todos os deuses eram casados. Então, todos os deuses tinham uma família. Pai, Filho e Espírito Santo. E assim como o Verbo, o Logos, né, uniu-se a Jesus Cristo hipostaticamente, o Espírito Santo também cobriu Maria. Então, digamos assim, seria arriscado a dizer isso teologicamente, mas eu estou fazendo uma conferência para pessoas que são de mente aberta. Então, Jesus é a encarnação do Verbo e Maria é a encarnação do Espírito Santo. Esposa do Espírito Santo, mãe de Deus Filho e filha de Deus Pai. É assim que os praticantes da devoção mariana chamam a ela, que aqui nesse texto, e por causa desse texto, pelo fato de ter pedido e Jesus ter dado a entender que não gostou do pedido dela, não vou reler o texto, né, mas ela pede, meu filho não tem mais vinho. E ele diz, mulher, o que temos nós com isso? Quer dizer, eu estou pouco me lixando. Eles que são burgueses, têm dinheiro, né? Um burguês comemorava o seu casamento durante 6 dias de festa, já disse isso, comendo e bebendo com os amigos, e a noiva ficava esperando ele em outra casa, porque ele fazia essa festa na casa dos pais, e quando acabava os 6 dias, ele ia para casa, e lá a esposa estava esperando. Daí vem a parábola das 12 virgens, que tinham lâmpadas acesas, ou não, das 10 virgens, 5 tinham, 5 não tinham. Na verdade, é uma cerimônia de Tantra, porque com a lâmpada na mão, a lamparina acesa, né, o noivo só se, vamos dizer assim, unia carnalmente a esposa, que tirava a roupa primeiro diante dele e dançando o instigava. Aí isso se chama Tantra, e o judeu na época de Jesus Cristo tinha direito a ter até 10 esposas. Davi teve 8. Essa história de Salomão ter 306 esposas e 900 concubinas, todos acham que é uma liberdade que o autor bíblico usou para dizer que ele era exagerado em tudo, mas não poderia dar conta dessa mulherada toda, né? O fato é que ele tinha uma amante chamada por ele Sulamita, a quem ele dedica o livro Cântico dos Cânticos, que é lindíssimo, os Cantares de Salomão, né? Ele chama Minha Pomba, Mireita, e lá está escrito, porque o amor é mais forte do que a morte. Então, é mais ou menos isto que Jesus vem provar. O amor é mais forte do que a morte, o que fará com que ele, depois de crucificado e morto na cruz, perguntando apenas, vamos dizer assim, como é que eu diria, né? Para levar as pessoas a ler o Salmo que começa com esta frase, Eli lama sabachthani, que fala da ressurreição. Então, era uma pergunta retórica, era essa palavra que eu queria dizer. Na verdade, essa pergunta não era real. Jesus tinha certeza que morreria e ressuscitaria. Ele disse isso várias vezes, né? Mas só quem aceitou isto e compreendeu foi Maria Madalena e Maria, a mãe de Jesus, Maria Santíssima. Então, dito isto, nós vemos então agora. Importante saber que Jesus, então, entra na ordem sagrada de Melquisedeque, introduzido nela, aceito
através do batismo de João Batista. Aí vocês já sabem que eu já disse a beça, porque João não queria batizar Jesus, porque disse que João devia ser batizado por Jesus, porque Jesus foi ungido sacerdote no céu pelo Pai. Mas Jesus faz uma chave, usa a palavra, que é preciso que se cumpra a justiça, tzedakah, e tzedakah é a palavra-chave de Tzadek, que é o fundador da ordem de Melquitzedek, Malek Tzadek. Então Jesus quer mostrar quem ele é. E já é membro da ordem de Malek Tzadek, portanto sacerdote, e é rei como descendente de Davi. Mas isto todo mundo sabe, porque a multidão viu ele ser batizado por João. João é o marqueteiro dele. A multidão viu e ele foi se batizar exatamente por isso, para entrar na ordem sacerdotal de Malek Tzadek, que era a mais respeitada de todos, do ano 1000, quando foi feito o acordo com Davi, que colocou Sadoc diante desse grupo oficialmente como sendo o sumo sacerdote do templo a ser construído de Jerusalém. Isso não foi feito às ocultas, foi feito às claras. Então ele não deu um golpe, não fez uma safadeza, não foi como fazem nossos políticos. Ele reuniu a corte com o profeta Natan e aí disse claramente: este homem pertence a uma ordem sacerdotal que o professor Langdon descobriu na Babilônia no ano 2300, na lista dos reis sumérios, porque o nome Sidik constava nela. E Sidik, em Jebuseu, ele era Jebuseu. Na Babilônia tinha todo tipo de gente, Babilônia era uma cidade internacionalista. Ele vem para a Palestina no ano 2300 e Abraão só vai vir no ano 1900, 2000, já encontra ele lá e ele ocupa o planalto do Monte Sião, que ele sabe que é o umbigo do mundo. Ou seja, lá vão acontecer todas as coisas importantes da futura civilização. Ele sabe disso como profeta, rei, profeta e sacerdote. E aí Sidik se torna Tzadek, porque Sidik é em caldeu, Tzadek é em jebuseu e Tzedakah é em hebraico. Então, quando Jesus diz a João, é preciso que haja a continuidade dos Tzadek, que já não havia mais consanguíneos, eram líderes, mas esperavam um líder dos líderes que deveria ser revelado por um fenômeno extraordinário concedido por Deus, a ressurreição. Na carta aos Hebreus está dito claramente que Jesus ressuscitado se torna sumo pontífice. Temos um sumo pontífice que está num templo que não foi feito por mãos humanas, diz a carta, ninguém sabe quem é o escritor, anônimo, né? Que intercede por nós continuamente no santuário celeste diante do Pai. Né? Então, aí a carta aos Hebreus enfatiza, ao contrário de Paulo, que vai enfatizar a ressurreição, né? O autor da carta aos Hebreus, que era dada como sendo de Paulo, mas não é. Ninguém sabe até hoje quem foi o gênio que escreveu, porque é um primor no estilo elegante, no conhecimento da Escritura e na explicitação de que a ordem de Melquisedeque, a qual João pertencia como Rabi Tzadek, e que foi estupidamente extinta nos seus descendentes consanguíneos, né? Pela sinagoga de Satanás, que são os herdeiros de Esdras, os escribas e fariseus. Então mataram Onias III, um governador lá de uma província onde ele estava visitando, a traição, e Onias IV, com eles, fugiu para o Egito e nunca quis ser sumo sacerdote, voltando para a Palestina, porque era morte certa. Mas morreu solteiro, não deixou descendentes, rico, porque o faraó Alexandre Balas deu a ele a cidade de Elefantina, que dava-lhe boas rendas, e deu um escritório na cidade do Cairo, que sabia que ele dirigia um grupo de reis sacerdotes chamados secretamente a Ordem de Melquisedeque e publicamente Essêncio. É uma sociedade secreta, nós estamos explorando isso no nosso livro, Sociedades Secretas, que logo estará à disposição de vocês para compra.
terminei, já enviei para o meu neto Bruno ontem de noite, completo, para que ele faça uma avaliação. Mas aqui para nós, sem vaidade nenhuma, acho que ele é bom no que ele faz, né? Em ciência da computação, mas em conteúdo eu acredito que ele vai fazer outros reparos, mas assim, como leitor, como será que o leitor vai entender aquilo que eu estou dizendo? Porque às vezes, como vocês veem, eu me perco através das derivativas que eu faço, e aí que o Marciano, meu maninho querido, me diz que não ofereci no vídeo a resposta que eu dava, que é essa. Então, Jesus é a encarnação do Verbo, do Logos, com o nome de Reshit. Então, Reshit, único criado por Elohim, Pai, Filho e Espírito Santo, a única criatura dele, e depois ele é quem cria todo. Por isso no credo dizemos: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e de todas as coisas, as visíveis e as invisíveis. E aparentemente há uma contradição, porque no Evangelho de João 1 diz: no princípio era o Verbo, né, o Logos, e o Logos estava em Deus e o Verbo era Deus. Por ele foram criadas todas as coisas, e nada do que existe veio à existência sem ser através dele. Há uma contradição? Não, porque o poder de criar, o ser dos seres, né, El é quem tem o poder do ser. Eié, Axé, Eié. O anjo Javé, o demiurgo, diz isso a Moisés na teofania da sarça ardente, mas Moisés não sabe que ele é apenas um anjo. Isso é dito pelos profetas posteriormente, que não era Deus que falava com Moisés. Toda vez que na Bíblia diz que Moisés falava com Deus, era com Javé. Javé era um anjo. Que vocês, se seguirem a minha linha de raciocínio, a Bíblia tem um débito enorme, ela plagiou, né, a teologia da Mesopotâmia, e aí daí vem o nome Iá, a gente estava falando isso, né, da teogonia caldaica, que herda dos sumérios e acádios o seu panteão. Então transforma Ea, que é no Dimude ou Enki, em Iá. Isso no limite com os arameus. Os arameus habitavam o deserto, desde os limites da Caldeia até os limites com o Egito. Eram ferreiros, vidraceiros, pedreiros, era um tipo de maçonaria, digamos assim. Eram artesãos e ninguém incomodava eles, porque todo mundo precisava do que eles fabricavam. Logo, não era lucro para nenhum rei acabar com eles, porque eles não eram guerreiros, eles simplesmente fabricavam aquilo que vendiam para os grandes reis. Então isso eu já disse, e aí recebi uma pergunta, foi da Marlete, então acho que foi da Marlete, se não foi do Marciano, que Balaão, sacerdote de Javé, conhecia todo o ritual que estava escrito no livro de Enki. Existe um livro, sabia? Dos rituais que foram escritos por Moisés, plagiados por Moisés, com o nome de Levíticos. Existe um trabalho chamado Levítico, acho que é de Papos, onde ele prova isso. O Levítico da Bíblia é uma cópia feita por Moisés do que ele conheceu nas mãos de Jetro, sacerdote de Madian, que era outro nome dos arameus. E aí, com esse livro de Enki, ele faz o capítulo do livro dos Levíticos, que são as práticas, os tabus, as prescrições, as proibições e como se faz, como se cultua Javé. Encontra em Moabe um sacerdócio de Javé, um sacerdote de Javé, Balaão, já temos aqui, e ele manda matar porque ele não queria concorrência. Então, foi essa pergunta que Marlete e o Marciano me fizeram. Por que Moisés mandou matar Balaão? A desculpa de Moisés é que ele adorava dois deuses. E Javé diz: não terás outro Deus diante de mim. Aí, com essa desculpa, Moisés disse que ele é digno de morte e manda os soldados dele, israelenses, matá-lo. Israelenses não, israelitas. Israelense é quem mora no maldito Estado sionista de Israel, que agora Netanyahu tomou um pé no traseiro.
Então, porque teve 12 anos para tornar Jerusalém a capital oficial do Estado sionista de Israel e construir o templo judeu no Monte do Templo, ele não conseguiu. Templo esgotado, 12, o número 12 é sagrado, né, para a Cabala, por isso Jesus teve 12 apóstolos, 12 profetas maiores, 12 profetas menores, 12 patriarcas antediluvianos, 12 patriarcas pós-diluvianos, e assim vai por dentro. 12 meses do ano, 12 cores do arco-íris. Perguntei isso a um especialista em física, e ele disse, eu falei, não são 7 as cores do arco-íris? Não. Existe o infravermelho, abaixo do vermelho, e o ultravioleta, acima do violeta. Somando as 7 com as que estão nessa parte do espectro, que não são visíveis, dá 12. E 12 notas musicais. Perguntei isso a uma maestrina, Dona Edith, não me lembro o segundo nome dela, o sobrenome, mas foi minha aluna. São 7 notas musicais, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, e ela disse, não, são 12. Aí ela disse o nome das outras, que aí eu não sei, colcheia, semicolcheia, fusa, semifusa, e vai lá. Não sou músico, não tem, mas ela disse são 12, então tudo é 12. Por isso que o calendário que Júlio César reformou, porque tinha apenas 10 meses, daí os meses de setembro, 7, outubro, 8, novembro, 9, dezembro, 10, ficaram sendo os últimos, enquanto César colocou nos primeiros lugares o nome dos deuses dele, Jano, deus da guerra, que tinha 2 caras, Februa, fevereiro, a deusa da fertilidade dos campos, né? Marte, março, deus da guerra, Június, Juno, a esposa de Júpiter, Júlio, o nome dele, Caio Júlio César. E aí Augusto depois, quando se tornou imperador, disse, não, mas o nome de César vai ficar no calendário, o meu não, então mandou alguém inserir o nome dele, Augusto, e nós tivemos o mês de agosto. E aí ficou um problema, porque são 2 meses com 31 dias, o que não é comum, porque, eu sei qual é o mês de 31 e de 30 dias, vocês sabem, janeiro, 31 dias, caiu em cima aqui, fevereiro, caiu embaixo, não tem 31, março, 31, abril, não tem 31, né? Maio, 31, junho, não tem, né? O mês dedicado a Juno, não tem, está aqui no baixo, julho, dedicado a Júlio César, está aqui no alto, no osso, tem 31. Aí você volta, agosto também tem 31. Então, Júlio César, Caio Júlio César. E Augusto, cujo nome na verdade era Otávio, mas ele se achando maior do que o pai adotivo, mudou o nome de Otávio para Augusto César. Passou a usar o nome de César como sobrenome de família. Mas Augusto quer dizer divino. Então, e ele foi realmente. Depois dele, só Jesus Cristo, diz uma biografia dele que eu li, depois do biógrafo Armando Souto Maior. Depois de fazer a biografia deles, assim, você agora é capaz de achar um nome que tenha sido maior do que esse homem? A declaração dele, no leito de morte, lúcido, ainda com força suficiente, com toda a nobreza romana ao redor dele, porque ele terminou se fazendo querido por todos e foi um estratego de primeira. Através da estratégia, ele conquistou, alargou os limites do Império Romano até a Grã-Bretanha e disse: encontrei uma cidade de pedra, as casas eram construídas com pedra, e deixo uma cidade de mármore. Ele próprio financiou a Casa dos Nobres. Cada casa do nobre ele mandou derrubar e construir de mármore, de Carrara. E aí, do mármore de Carrara, que vem a célebre frase aí do nosso Nordeste, né? É o país carrado e cuspido. Na verdade, isso aí, estudando língua portuguesa na Faculdade Católica de Petrópolis, universidade, aliás, na Faculdade de Letras, que é uma dos departamentos da Universidade Católica de Petrópolis, a professora de etimologia me disse, não é escarrado e cuspido, é em Carrara esculpido. E aí o nordestino deturpou, e com o passar do tempo, então
Pô, é a cara do pai em Carrara esculpido, que é esculpido em mármore Carrara, era caríssimo. E Augusto faz o quê? Derruba as casas de pedra dos nobres e manda construir em mármore de Carrara. Então ele diz essas palavras e morre suavemente. E aí o Armando Souto Maior diz: tem algum homem maior do que ele? Tem. Nasceu no reinado dele, 6 anos depois que ele reinou com o nome de Otávio, que ele assumiu o nome de Augusto César, nascia na Palestina, em Belém de Judá, um homem que é maior do que ele. Souto Maior é católico, tenho a honra de fazer a citação dele, né? A História Universal que eu li dele é epítome de História Universal, já não existe mais no mercado, porque os judeus tomaram conta de tudo, os cázaros, e aí os católicos sumiram. Hoje você só encontra os nomes dos judeus. Felizmente, não está havendo essa, vamos dizer assim, esse vício, essa, como é que eu posso dizer, tem um nome próprio, né? Essa proibição de omitir o nome dos grandes homens que não são judeus e fazer propaganda dos judeus. Então Einstein é judeu, Oppenheimer é judeu, eu não sei se o Aleijadinho que morreu todo torto também era judeu, mas aí você só encontra a maioria dos grandes nomes é judeu, tanto governante na política, quanto na economia, quanto na ciência. Mas isso eles fazem por propaganda, para provarem que os judeus são raça superior. Jesus era realmente superior, e é isso que ele prova. Então, Reshit, que é o nome dele como homem criado no céu por Elohim, une-se ao Logos, ao verbo, o pensamento puro, pensamento pensante de El, e aí une-se também a Yahvé, que é a mistura de Yah, não tinha dito, agora vou dizer, com Havá, a deusa dos arameus era Havá. E aí desprezam o marido dela, que ela tinha um marido, e aí os arameus desprezam o marido dela, porque ela era bondosa, e Yah também era bondoso. Foi ele quem avisou a Utnapishtim que ia ter o dilúvio. Então ele era sempre, fazia tudo para que o irmão Enlil, que era muito raivoso, e foi quem fez o dilúvio, lá na teogonia dos Sumérios e Acádios, Utnapishtim, Atrahasis, na Bíblia, Noé. É a mesma história contada em civilizações diferentes. Então, Enlil, em que Ea se torna Iá, na língua dos arameus, vizinhos da Assíria, portanto do Império Caldeu, Assírio-Caldeu. E aí eles casam Iá com a sua deusa Havá, porque os dois amam a humanidade. E aí se um ou uma já eram bondosos para o homem, então os dois serão mais bondosos ainda. E aí Jesus é Yahvé, isso o professor Mark Smith dá toda essa história, junto com o professor Júlio Sorri, que são peritos e especialistas em história das religiões comparadas e das mitologias comparadas, que eu estudo com profundidade. Então, daí eu tive de Júlio Sorri essa informação e de Mark Smith. O nome Yahvé aparece pela primeira vez num papiro no ano 1400, ou seja, 50 anos depois do nascimento de Moisés. Então Moisés já pega assim fresquinho o nome de Yahvé, essa fusão que foi feita de Iá com Havá. Então é um demiurgo, é um anjo que Deus permite. Se vocês lerem no Enuma Elish o episódio de Marduk lutando contra Tiamat, você vai encontrar no Gênesis 3, que eu já li aqui várias vezes para vocês, a luta de Yahvé contra os dragões do mar. Tiamat, Rahab e Leviatã, a tríade diabólica, assistida por Kshek, as trevas, a deusa da escuridão. Yahvé vence tudo isso, e aí Marduk, a estátua de São Jorge, que fizeram aí, Paulo VI desbancou São Jorge, dizendo ele nunca existiu, vamos tirar ele das igrejas e só deixá-lo nas igrejas que são consagradas a ele. Por isso não existe mais imagem de São Jorge a cavalo matando o dragão em nenhuma igreja do mundo. Foi caçado por Paulo VI. Não existiu um homem chamado Jorge que matou um dragão, que
mantinha uma prisioneira numa caverna que ele guardava. Isso é um mito, mas na verdade foi uma desculpa que os católicos medievais usaram para personificar Javé. São Jorge e Javé, antes os proto-cristãos, judeus recém-convertidos, usaram a imagem de São Miguel Arcanjo. Então Jesus é essas três potências. Ele tem três potências. El tem três potências. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aí em Sof é um. Jesus tem três potências. É Deus, é Messias, Cristo é homem. Então Javé é o Cristo. Jesus é o homem. Reshit, unido ao Logos, portanto é Deus. Ele quer provar isso aos discípulos e ele diz a Nossa Senhora que isso não interessa a ele. Deixa, eles estão bebendo, se embriagando, comendo. O vinho deles era fraquinho, viu? Eles bebiam 6 dias e aí ficavam somente um pouquinho altos. Então, por isso Jesus fez um milagre. O bispo de Macedo disse que Jesus nunca deve ter feito aquilo, porque a embriaguez é um dos vícios que o cristianismo combate. Mas ele não se embriagava. Os nobres tomavam vinho o dia todo. Tinha o copeiro do rei que ficava do lado dele, com uma jarra, mais ou menos desse tamanho, assim, 1 palmo e pouco, e uma taça, uma bandeja, e o rei estendia a mão quando o copo estava vazio, e o copeiro botava. A gente vê nos filmes bíblicos aí que o Edir Macedo faz porcamente, porque atrapalha tudo, né? Ele faz uma porcaria dos diabos, mas sempre coloca alguma verdade. E eles bebiam vinho o dia todo. O rei não bebia água. Então tinha um copeiro que tinha uma jarra de vinho, e toda vez que o caneco dele, a taça, esvaziava, o copeiro colocava. Foi um copeiro quem apresentou José do Egito, a faraó do Egito, o copeiro do faraó. Então Jesus decide mostrar aos discípulos dele. São poucos nessa época: Natanael, Filipe, Pedro e não lembro o nome, mas está aqui uma página atrás. Aqui diz encontro com os discípulos. Deixa eu botar na luz. No dia imediato, João se encontra lá de novo com 2 dos seus discípulos. Fixando os olhos em Jesus que passava, ele disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ouvindo falar isto, dos discípulos a Jesus encheu-se, voltou-se e, vendo que o seguiam, perguntou-lhes: Que procurais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Vinde e vede, respondeu-lhe Jesus. Então João é quem manda. São os 2 primeiros discípulos que João manda para Jesus. Eles o acompanharam e viram onde morava, e ficaram com ele durante aquele dia. Era cerca da hora 10ª. Eram André, irmão de Simão Pedro, um dos 2 que, ouvindo as palavras de João, tinham seguido. Este encontrou primeiramente seu irmão Simão Pedro e disse-lhe: Encontramos o Messias, que quer dizer o Cristo. Então aí André já tinha visto em Jesus Javé, mas não tinha visto ainda El. Mostra-nos o Pai. Ele vai pedir depois. Não, é Filipe. André não, Filipe, desculpem. E levou a Jesus. Jesus lançou-lhe um olhar profundo e disse: Tu és Simão, filho de João, e te chamarás Kefas, que quer dizer Pedro. Muda o nome dele de Simão, que quer dizer aquele que sabe ouvir. Barjonas, Simão Barjonas, Simão filho de João, né? E te chamarás Kefas, que quer dizer um pedaço da rocha. Um pedaço da rocha, a rocha é Cristo. Então Pedro não é a rocha, né? O rochedo é dito por Javé, que é ele próprio, o Cristo. E Pedro é um pedaço desse rochedo, mas é assim que Jesus quis. Tu te chamarás Kefas, quer dizer pequena rocha. No dia seguinte, Jesus quis ir a Galiléia e encontrou Filipe. Aí é Filipe quem não consegue ver nele o Pai. Segue-me, disse Jesus. Filipe era de Betsaida, cidade natal de André e de Pedro, ou seja, eram concidadãos. Filipe encontrou com Natanael e disse-lhe: Encontramos aquele de quem fala Moisés na lei, que foi anunciado pelos profetas, Jesus de Nazaré, filho de José, carpinteiro. Natanael retrucou-lhe: Porventura pode sair de Nazaré alguma coisa boa? Da Baixada Fluminense
Existe um professor Marlanf que foi convidado para ser professor na Sociedade Internacional de Cabala, no Kabbalah Center. Ravi Berg, o fundador do Kabbalah Center, era membro de Schlag, Rabbi Schlag, que era da Sociedade Internacional de Cabala. Então, desculpa, eu não fui convidado para pertencer à Sociedade Internacional de Cabala. Faço aqui a ressalva. Estou falando depressa, por causa do tempo está correndo, já são 45 minutos, e eu pretendo encerrar com 50. Mas, Ravi Schlag, que era membro da Sociedade Internacional de Cabala, ficou indignado porque eles escreviam livros com erros propositais para desviar os pesquisadores, os estudiosos, e aí ele saiu, demitiu-se. Na Alemanha, ele era alemão, encontrou um outro, Ravi Berg, que se tornou seu discípulo, e Ravi Berg também concordou com ele. Ele disse: os judeus são conhecidos porque são usuários, emprestam dinheiro, e assim, amantes das riquezas desse mundo da matéria, vamos mostrar ao mundo que nós temos algo mais precioso. E aí passou para ele aquilo que ele não sabia, porque ele não pertencia, Berg não pertencia à Sociedade Internacional de Cabala, que tem todos os segredos da Cabala. Acabei de pôr isso no meu Face, respondendo a uma menina lá do site de hermetismo, que eu acho que eles não sabiam disso, acho. E Berg e a sua família, mulher e 2 filhos, então fundaram o Kabbalah Center, para o qual eu fui convidado a ser professor, depois de ter recebido de presente o Zohar, em 22 livros de uma coleção que na época valia R$4.500. Hoje vale uma fortuna, voltará para minha estante, tá? Porque a pessoa a quem eu dei os livros, graças a Deus, me devolveu. Mas eu estou já classificando, porque a primeira vez quem colocou, olha eu derivando, da primeira vez quem colocou foram os meninos aí, colocaram da maneira que puderam. Agora não. Agora eu vou colocando aos poucos, então ali está separado. A primeira fileira ali, perto ali do jarro, à minha esquerda, é só de Bíblias. A segunda também de Bíblias. A terceira de livros que falam da Bíblia. E assim vai ter a estante de conhecimento sobre a teoria da evolução e a contra-teoria, né, que são os doutores que estão provando que o darwinismo ou a evolução é uma meleca, quer dizer, foi uma montagem feita por um canalha que na garganta do Olduvai fez uma montagem fazendo parecer que o homem, o Homo sapiens, vinha do Pithecanthropus erectus, que vinha do Ramapithecus. E aí todo mundo acreditou nessa lorota que agora a Universidade Mackenzie Presbiteriana, os nossos irmãos protestantes, estão mostrando que isso era uma grande mentira. E graças a Deus, a teoria de Darwin já se tornou hipótese, baixou de nível. Então isso é bom. Então, da Galileia sai alguma coisa que presta? Então, da Baixada Fluminense tem alguém que conhece alguma coisa que vale a pena a gente ouvir? E ele diz: vem e vê. Respondeu Filipe. Jesus viu Natanael, que se aproximava, e disse a respeito dele: eis aí um verdadeiro israelita, em quem não há mentira. Jesus odiava a mentira porque o diabo é mentiroso e pai da mentira. Portanto, todo mentiroso, e aqui esse canal é contra o diabo, portanto, contra os mentirosos. Por isso eu digo aqui as verdades sobre maçonaria, sobre alquimia, sobre cabala, sobre tudo, a despeito do desgosto que eu sei que causa naqueles que são o espiritismo, o protestantismo, vai ser a verdade. Por isso que às vezes eu tenho só 9 visualizações, mas tem alguém que não se inscreve, são 600 e tantas visualizações, meu último vídeo. Só tive 9 dos meus inscritos. E aí... De onde me conheces? Perguntou Natanael. Respondeu Jesus: antes que Filipe te chamasse, quando ambos estavam conversando debaixo da figueira, eu te vi. Ora, estavam à distância de mais de 2 quilômetros da figueira, onde Natanael estava cochilando. Filipe o encontrou, conversaram e ele disse: vem ver o Messias. E aí Jesus disse: antes
Portanto, ninguém sabe se foi até na sua existência pré-terrestre de Natanael, né, que Jesus viu, que aqueles que de antemão viu, diz Paulo, a esses ele predestinou, e aos que predestinou elegeu a serem seus filhos adotivos em Cristo Jesus. Essa é a doutrina católica que rejeita completamente a reencarnação, porque aqueles a quem Deus de antemão viu, fui eu que escolhi ser o que sou hoje. Fui um galinha durante algum tempo, viu, minha gente? E fui conhecido por isso e manchei o meu nome. E aí caí em mim, porque a minha educação foi verdadeiramente cristã católica, e fui, como sou, tenho o privilégio de receber visões dos dois mundos, do terceiro não, mas dos dois mundos, como Moisés. Então meu anjo da guarda, diante de uma menina nua que estava de bruços e eu fazendo massagem nela antes de fazermos a cópula, isso se chamava, o ritual de Tantra Yoga. Eu sou mestre em Tantra, mas foi bom. E aí o anjo disse, quando eu estava fazendo a massagem, ela lindíssima de bruços, uma deusa, o anjo disse para mim, está na hora da tua decisão, esperamos demais. Mas agora, ele não quer mais que você delongue a sua decisão. Você vai ficar a favor do prazer carnal ou vai ficar a favor dele? E eu, na hora, disse, sem dúvida nenhuma, dele. E aí terminei a massagem somente, não continuei o ritual, para desgosto da minha parceira. A partir daquele dia, meu coração é só de Jesus, a minha alegria é a Santa Cruz. Me dei toda a ele. Já não sou mais eu que vivo, mas o Cristo é em mim. Estou pregado na cruz com Cristo. Então, minha obrigação é dizer a verdade. Desculpem-me, espíritas, protestantes, eu vou falar mal de Kardec, vou fazer uma palestra aqui só sobre Kardec, vou mostrar as sandices e tolices de Allan Kardec, as mentiras. Também filho do diabo e amante da mentira. Vou falar sobre Lutero, também vaidoso, que terminou criando um problema enorme, dividiu os cristãos da Alemanha por pura vaidade, né? Ele queria que o Papa considerasse ele o homem que era capaz de pregar as indulgências. Ele não foi contra as indulgências não, viu? Lutero quis pregar as indulgências. E aí o Papa escolheu Tatzel, ele por ciúme fez aquela revolução toda, e o safado do maçom Frederico Suábio, eleitor da Saxônia, grão-mestre da maçonaria na Alemanha, aproveitou para brigar com o Papa e assim ficar com 1/3 das terras alemãs que pertenciam à igreja. Então o motivo era para os príncipes alemães, ó, chuchu, beleza. E Lutero, idiota, não sabia disso. Então, quando o príncipe Frederico Suábio levou ele para o palácio dele e deu a ele uma imprensa, e Gutenberg tinha descoberto a imprensa naquele ano, ele tinha tudo na mão. Tudo que ele escrevia era espalhado pela Alemanha, e aí a Revolução Protestante de Lutero foi um sucesso. E morar no palácio de Frederico Suábio, Nossa Senhora, tanto era gostoso, porque tinha tudo bom e do melhor, como era um privilégio, né? E aí é assim que os bastidores da história são mostrados a vocês nesse canal. Guia dos Perplexos, em homenagem a Moisés Maimônides, que teve um debate com São Tomás de Aquino, que é católico, mas eu não dei ao canal o nome de São Tomás de Aquino, e sim a Moisés Maimônides, porque ele teve mais trabalho. São Tomás de Aquino falava para os membros da religião dominante, daquele que presidia o sistema, o Papa, enquanto que Maimônides, coitados, colocados num gueto e sendo obrigados a aceitar os costumes católicos, ele escrevia para os judeus, né, que eram obrigados a se converter, dizendo como eles podiam fazer para se manterem fiéis ao Pacto do Sinai e ao Código do Deuteronômio. É esse homem notável, é esse judeu que tem a minha alma, que não conseguiu ver o Cristo como Jesus como Cristo, como Messias, mas está nos céus. Porque amante da verdade e odiava toda mentira. E ele fez o possível e impossível para, com raciocínios da maior lucidez, orientar os judeus perplexos diante daquela situação em que eles eram obrigados
abre mão da sua religião. Olha que coisa absurda, né? A Inquisição. Mas vou falar da Inquisição. E vou falar bem e mal. Foi o lado bom e o lado mal. Então aqui não fica ninguém de fora. Todo mundo entra, né? Na minha casa todo mundo dança, todo mundo bebe, todo mundo samba, né? Diz Martinho da Vila. Então, na minha tela todo mundo bebe, todo mundo samba. Ou seja, todo mundo dança, todo mundo bebe, todo mundo samba. Então aqui é assim, todo mundo terá que saber a verdade, somente a verdade, porque eu sou discípulo daquele que disse: eu sou a verdade, o caminho e a vida. E estou fazendo jus, ele me deu 74 anos de existência, cheio de saúde, de vigor, e a minha memória às vezes falha um pouquinho, mas eu acho que para a minha idade e para a quantidade de conhecimentos, eu ainda devo dar graças a Deus de ter tanta coisa, porque quando eu discorro sobre algumas coisas, eu vou longe. Então aqui ele vai convencer Natanael. Natanael então diz a ele, quando ele diz: antes que tu conversasses com Filipe debaixo da figueira, eu te vi. Ele disse uma frase parecida, quando disse aos fariseus e escribas, os filhos do diabo, que eles não eram filhos de Abraão, disse: antes que Abraão tivesse nascido, eu sou. Aí ele usou o nome eu sou, não disse eu te vi. Mas todos os dois fazem alusão à pré-existência terrena. Nós também pré-existimos. Nascemos aqui para a existência, mas existimos antes na memória de Deus, porque tudo o que é jamais deixará de ser. Então, uma vez que Deus traga a existência, tire da sua memória, já existia na memória de Deus. Agora passa a existir. E aí é indestrutível. Por isso a imortalidade da alma. Cremos na imortalidade da alma, portanto, na vida eterna. Então vê como tudo na nossa doutrina católica é perfeito, lógico. Lutei 8 anos depois que eu descobri que o meu tutor era pedófilo. Foi esse o escândalo da minha vida. Com 21 aninhos, fiquei quase aleijado pelo choque que me deu, porque eu admirava profundamente. Era um grande mestre, mas deram a ele, deram a raposa, deram as galinhas para a raposa tomar conta. E aí, quando eu descobri isso, eu tive um choque emocional muito grande, né? Tive um problema emocional, e aí quase fiquei aleijado das pernas, sem poder andar. Mas aquilo era apenas emocional. Graças a Deus eu já conhecia a psicanálise e me autocurei. E depois me reconciliei com ele, e graças a Deus ele morreu em paz. Reconciliado com a Igreja Católica, fez o tratamento, mas é uma doença, viu, minha gente? Então, aí Jesus, voltando aqui ao texto, como eu falo, né? Pelos cotovelos. Então, ninguém sabe se antes que Abraão viesse à existência, eu sou. Jesus diz claramente, antes que Abraão viesse à existência. Quando? Na memória de Deus? Ou Abraão viu a face de Deus quando Javé o visitou debaixo do cavalo do Mamre? Fica aqui a dúvida, aqui depende de vocês. E aí quando ele diz a Natanael, quando você estava... Não, aqui é quando, aqui não pode ser. Deixa eu ver se é quando Natanael chamou... eis aí um verdadeiro israelita, vamos tirar a dúvida, em que não há mentira. De onde me conheces? Perguntou-lhe Natanael. Respondeu Jesus: antes é o mesmo que Abraão. Antes que Abraão veja a existência, não é quando, olha, tá bom? É importante. Então, talvez na pré-existência terrena. Nós pré-existimos, minha gente. Olha como a frase de Paulo é simples. Aquele que o Pai de antemão conheceu, ou seja, como Matrix disse, nós viemos aqui para saber por que fizemos a escolha lá. Lá eu escolhi. E eu vim aqui para saber por que eu fiz essa escolha. Deus me fez viver. Através de todas as provações, e essa foi a maior, porque eu tinha diante de mim uma deusa de carne, nua, eu fazendo massagem tântrica nos 8 dias do ritual tântrico, que terminava com a cópula. Eu não vou aqui falar sobre Tantra, porque a humanidade perdeu a inocência e não é mais digna de praticar o Tantra Yoga, mas eu sou mestre em Tantra Yoga. E aí eu olhando aquela maravilha,
né, uma verdadeira Vênus, né, diante de mim, o anjo disse: chegou a hora de fazeres a tua escolha, os prazeres da carne ou Jesus. Esta é a ordem dele que eu trago para você. E eu disse: já fiz. Jesus, por ele vivo. Reneguei o diabo 3 vezes, tentado para ser rico, pelo amor a Jesus. Hoje sou pobre. Moro na Baixada Fluminense, estou com um computador velho que já está me dando problema, porque eu pago 200 GB e ele só absorve 56, então é lento e está falhando algumas vezes, porque tem algumas coisas, tem muitos programas que eu uso e ele já não tem capacidade de trabalhar com todos esses programas, mas acho que alguém vai aparecer, porque esse me foi dado de presente por Magda e Pátria Armando, e aí tem uma pessoa que eu darei o nome só depois, que diz que vamos conversar a respeito do seu computador novo. Acho que eu teria ajuda para comprar um novo computador, não um Dell como esse, que está custando R$ 4.500, mas um computador de R$ 2.000, R$ 2.200, né? E aí em 10 prestações, eu que sou cliente Bradesco, tenho 10% de desconto e eles parcelam em 10 vezes, aí acho que vai sair bom para mim. Não posso fazer sozinho, porque pelo fato de ter ido para a casa da minha filha e ter pagado a mudança, sustentado durante 90 dias a família dela, o marido dela, não marido e tudo mais, e a mudança de volta, e vai. Então eu estou diminuindo assim, fazendo uma contenção de despesa, né, de despesas. Se não, é uma quantia que eu poderia até pagar sozinho, R$ 226 por mês. Não é muito. Mas se a pessoa que me propôs me ajudar a comprar, porque depois eu terei que fazer o quê? Terei que chamar Damião, que é o meu técnico, que é 100, já passamos de 1 hora, mas vou terminar. E ele vai ter que fazer uma formatação, ou seja, limpar o lixo desse computador, depois passar tudo para um HD monstruoso dele, e aí fazer os programas no novo, que deve ser Intel, que eu vi ontem. Como cliente Bradesco eu tenho acesso ao Shop Fácil, e aí tem 10% de desconto e é dividido em 10 vezes. Então R$ 226 ou R$ 286. Dividido por 2 eu acho que não será difícil. Então aí nós temos um computador novo, eu terei 200 GB e sem o lixo que está aqui nesse daqui. Então vamos terminar. Então Nathaniel aí diz, veja bem o importante, então nós pré-existimos, isso está claro aqui. Jesus diz, antes que Abraão viesse à existência, aí é claro, eu sou Reshit, unido ao Logos, o Filho, terceira pessoa, segunda pessoa da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Vocês já sabem disso, né? Já conseguem entender. O Filho é a união de Reshit, Jesus homem antes da existência terrestre, unido ao Logos, que é o pensamento vivo do Deus único, El, chamado Elohim na Bíblia. E aí Nathaniel diz para ele, Nathaniel então exclamou, é antes aqui também, tá? Antes que Felipe te chamasse, eu te vi, quando estava debaixo da figueira. Aqui talvez ele se refira já à existência de Natanael, mas São Paulo ensina que nós pré-existimos na mente de Deus, na memória de Deus, antes de existir. Natanael exclamou, mestre, és o Filho de Deus, és o Rei de Israel. Pronto. Assim, de cara. E Jesus retruca, mas Jesus lhe declarou, só porque eu disse que tu estavas debaixo da figueira conversando com Filipe, crês em mim, verás coisas maiores do que estas. E aqui Natanael está vendo as coisas maiores do que esta. Ele está no grupo que eu estou saindo e voltando. Agora está melhor do que apenas sair e me perder. Então estou melhorando. Ele estava lá e quando ele faz o milagre, diz, seus discípulos, deste modo começou Jesus, termina o capítulo
em Caná da Galileia os seus milagres, manifestou sua glória e seus discípulos creram nele. Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Messias, tu és o Rei de Israel. Pronto, era isto. E aí ele faz isso a pedido de quem? De Maria Santíssima, que recebeu o nome dos marianos de onipotente e suplicante. Tudo o que pedires ao Filho através da mãe, ele dará. Essa é a intercessora. E pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois desse desterro mostrai-nos Jesus, fruto bendito do vosso ventre, clemente, piedosa, doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Então, eu, professor Marlanfe, estou tentando, me esforçando pelo dom da fortaleza, da justiça, da temperança e da prudência, que eu consegui com esforço, através dos dons preternaturais que me foram dados de graça por Deus, fé, esperança e caridade. Esses são nascidos conosco e nós temos que, durante a vida, lutar para sermos justos, moderados, temperança, prudentes, não ser inconsequentes e fortes. Forte não é só no sentido físico, não. Graças a Deus estou me sentindo forte fisicamente. Com 74 anos, eu ainda sinto um vigor enorme. Acordei às 3 horas, fiquei na cama e aí 5 horas falei, não, vou gravar. Vou gravar porque tem que tirar esses livros de cima da mesa. Então, aqui está as coisas que eu prometia dizer, Marciano, né? Então, vemos então Jesus se mostrar em público e se mostrar fazendo algo que ele disse que não faria, mas fez, ou seja, não disse que não faria, explicitamente, mas que não tinha nada a ver com aquilo, mas pela intercessão de Maria ele fez. Daí há o dogma da intercessão. Os santos intercedem por nós, e os protestantes não conseguem ver isto. É pela intercessão de Maria que Jesus vai fazer o milagre de transformar água em vinho em Caná da Galileia. Como negar isto? Quis negat, de São Tomás. Quem pode negar? Então, os discípulos creram nele. Ali, no primeiro milagre, então já foram acompanhando aquele que eles sabiam ser o Messias, mas não sabiam ainda o que era exatamente ser o Messias. Transformou água em sangue, água em vinho, como o Arão tocando no Nilo transformou água em sangue. Ele vai transformar vinho em sangue. Então ele vai mostrar que ele tem os poderes que os grandes profetas do Antigo Testamento tinham. Que ele é o Messias, é o Filho de Deus, é o Verbo encarnado. E Maria, para nós, marianos, sou filho de Maria, tenho a minha medalha, tenho a minha fita, me honro com isto e hoje estou seguindo ela. Estou dentre aqueles a quem ela protege, como na missa de Aparecida diz: protegei-me, guardai-me, e na hora da minha morte chamai-me para junto de vós, assim seja. Então, salve Maria, tudo ao Sagrado Coração de Jesus, por meio do Imaculado Coração de Maria. Amém. Assim eu me despeço de vocês, mostrando então que as bodas de Caná da Galileia são o primeiro milagre de Jesus, onde ele se mostra como Deus, Messias e um homem em comum, a encarnação de Reshit, um homem que usava 100% do seu cérebro, dos neurônios cerebrais, que são 100 bilhões, e que fazia 100 trilhões de conexões neurais. Já disse isso. Então, o homem que dividiu a história, dividiu o tempo em dois, antes e depois dele. Antes de Cristo e depois de Cristo. A maçonaria e os judeus espumam de raiva. E se morderem a própria língua quando eu estiver falando isso, vão se envenenar, viu, carnal? Se você morder a língua, porque eu estou dizendo isso, então você vai se envenenar porque você é uma cobra, você é uma serpente, né? Sorrateiramente você está espalhando o erro, dizendo o que aquele maçom que deu uma conferência em Cosenza, na Itália,
disse como foi o Evangelho, como nasceu o Evangelho, uma barbaridade, uma porção de coisa estúpida que merecerá um capítulo à parte, né? A maçonaria tem a história dos Evangelhos, como foram criados, é uma gracinha, vou falar para vocês, foi tirado de um site maçônico, José Filato, chamado Biblioteca, e aí eles dizem que foram eles que compuseram aquilo e botaram na boca de um profeta pobre e que era fiel a Deus. E então é essas coisas que eu tenho que dizer e que tenho que combater, que isso é mentira. Então, obrigado por verem esse vídeo, está longo, 1h10, então já são 6 horas e 10 minutos. E vamos até o final. Minha gente, tem mais gente vendo meus vídeos que não se inscreveu do que os inscritos, muito mais. Ó, no máximo o YouTube mandou me avisar que eu tenho uma média de 56 inscritos que acompanham meu trabalho, mas o último só tem 9 inscritos que viram, enquanto tem 601 que não estão inscritos. Então eu peço que os inscritos acompanhem, mesmo aqueles que parecem não ser exatamente aquilo que você esperava. Tudo faz sentido, vocês perceberão. Até a próxima, se Deus quiser.